E aí, todo mundo? A gente tá de volta a Derry County. Sabe, na superfície parece uma cidadezinha qualquer, tranquila, mas por baixo, nas fundações, tem algo terrível se mexendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo em como essa nova série, que se passa bem antes de It, tá construindo um ciclo de terror completamente novo, décadas antes do Clube dos Otários sequer sonhar com o mal que eles iam enfrentar. Olha só a data, 1962. Para o mundo, era uma época de grandes mudanças, né? Mas para Derry, para Derry era o começo daquele ciclo que a gente já conhece, o ciclo de 27 anos. O mal que a gente viu como palhaço ainda está adormecido, mas nas sombras outra coisa, algo novo e tão terrível quanto está prestes a acordar. E é essa a grande pergunta que a série joga na nossa cara logo de cara. Se não é o palhaço que está assombrando a cidade, então, o que é? Se preparem porque a resposta é muito mais bizarra e honestamente mais brutal do que a gente podia imaginar. Bora começar a desvendar isso. Então vamos lá para esse novo ciclo do mal. E olha, a série não perde tempo, não dá nem para respirar. Ela já começa jogando a gente direto no meio do horror, com um prólogo que é, assim, chocante. Já estabelece um tom super sombrio e surreal que vai definir todo esse novo pesadelo em Derry. A primeira cena é puro suco de pesadelo, sério. Imagina a cena, uma família é atacada por uma criatura grotesca, um bebê com asas que sai de dentro de uma caixa de brinquedo. É bizarro. No meio da confusão, o garotinho, Matty, simplesmente some, evapora. O que fica uma família em choque e aquela pergunta no ar: que diacho de forma o mal de Derry resolveu assumir dessa vez? E o terror não é só essa coisa sobrenatural, não. A série é muito inteligente em criar duas frentes de tensão. De um lado, a gente tem a família Hanlon, que são os antepassados do Mike, chegando em Derry para tentar ter uma vida normal. Do outro lado, a própria cidade, que está, sabe, envenenada pela paranoia da Guerra Fria e por um racismo muito, muito violento. Agora a gente chega no evento que, para mim, define o começo da temporada. É um momento de horror puro, que vai conectar os nossos personagens principais de uma forma terrível, através de um trauma e de um segredo que não dá nem para contar em voz alta. A cena do cinema é uma verdadeira aula de como criar pânico. Primeiro, o horror é psicológico. A imagem do pequeno Matt, que sumiu, aparece na tela do filme. Mas aí, o negócio fica real. O terror quebra a barreira da tela e a criatura simplesmente sai do filme e entra no cinema. O que acontece depois é uma carnificina. E termina com uma imagem que gruda na cabeça. A jovem Lily fugindo em choque, segurando sem nem perceber o braço decepado de uma das vítimas. É devastador. E depois de todo aquele caos, de todo aquele terror, de um cinema que estava cheio de gente, só duas crianças conseguem sair de lá com vida. Lily e Ronnie. Apenas duas. E é claro que o que aconteceu ali dentro daquele cinema vira um elo sombrio entre elas. Elas agora dividem não só um segredo, mas um trauma tão gigantesco que ninguém mais no mundo conseguiria entender. Pois bem, a partir desse ponto, a história se divide em duas. A gente vai acompanhar como esses dois grupos, as meninas que sobreviveram ao massacre e a família Hanlon, que acabou de chegar, começam a lidar com a escuridão de Derry, cada um do seu jeito. E aqui a gente vê essas duas batalhas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a Lily e a Ronnie tentando lidar com o trauma sobrenatural e o segredo do que elas viram. Do outro, os Hanlons enfrentando um mal que é assustadoramente humano, o racismo da cidade. E para complicar tudo, a gente descobre que o Leroy, o pai da família, tem uma habilidade de ver os mortos. E é aqui que a série volta para um tema clássico da obra do Stephen King, né? O monstro é perigoso? Com certeza. Mas o que realmente permite que ele exista e faça o que faz é a cumplicidade, o silêncio dos adultos. A apatia das pessoas de Derry é o verdadeiro alimento do mal. Só que a história vai ficando mais complexa. A gente começa a perceber que essa entidade que muda de forma talvez não seja a única força monstruosa agindo nas sombras de Derry. Tem mais coisa aí. E isso leva a gente a uma pergunta bem perturbadora. E se tiver outros monstros em Derry? Sabe? Monstros humanos, com planos, com segredos, agindo ao mesmo tempo que o terror sobrenatural. A resposta vem rápido. O Leroy Hannon é atacado por uns caras misteriosos que querem saber sobre um tal de projetos especiais. Um projeto militar secreto. Isso dá a entender que o exército não só sabe que a coisa existe, como talvez esteja tentando investigar ou, quem sabe, usar. E o mais doido é que, de alguma forma, o racismo que domina a cidade parece estar conectado com essa conspiração toda.
Então, vamos juntar as peças para entender como essa ameaça foi crescendo. O ciclo começa com o despertar bizarro daquele mal. Isso leva direto ao massacre do cinema, um ataque em massa. Depois, a gente vê os sobreviventes assombrados e os Hanlons se tornando alvos de gente de verdade. E por fim, a grande revelação. O mal sobrenatural e a conspiração humana estão, de alguma forma, ligados. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. A série mostra um mal que se alimenta do medo, como sempre, mas também do ódio, do preconceito. Então, fica a pergunta no ar: quem é o verdadeiro monstro? É a criatura que sai da tela do cinema ou são os segredos, a apatia e o ódio que as pessoas de Derry guardam dentro delas? A resposta, talvez, seja a parte mais assustadora dessa história toda.